E aí, voltando então agora ao texto, eu quero analisar esse texto com vocês, para ver que há uma mudança de olhar. Quando você vai pesquisar o texto bíblico, fazer aquele processo que nós chamamos de exegese, vocês vão se aprofundar nisso ainda. Quem já fez teologia já sabe. Mas aquele ato de ir ao texto, traduzir a palavra, entender qual é a cultura, qual que é a literatura que está ali, é uma poesia, é um salmo, é uma carta. Quando você vai para esse texto e começa a mexer com ele, você descobre algumas coisas. Então vou tentar levantar algumas. Fala que Pedro e João sobem para o templo. Eles eram homens piedosos, então eles iam no templo sempre. Durante o período que eles estavam ali em Jerusalém, eles foram no templo sempre, e eles iam 3 vezes ao dia. A 3ª hora, a 6ª hora e a 9ª hora. O dia para o judeu começa às 6 horas da manhã. 3ª hora, 9 horas. 6ª hora, meio-dia. 9ª hora, 13 horas, 3 horas, que é 15 horas. Então você tem isso daí. Eram homens que iam direto ao templo. Ele diz o texto que levavam um homem diariamente e colocavam naquela porta. Então significa, se Pedro e João iam sempre lá e aquele homem estava sempre ali, Pedro e João já haviam cruzado com aquele homem muitas e muitas vezes. Só naquele dia 2 vezes. Só naquele dia 2 vezes. Então quer dizer, vamos imaginar que não era novidade eles se cruzarem. Agora, vamos pensar o seguinte: esse homem, ele não tinha acesso ao templo. Ele tinha acesso no máximo à porta do templo. Ele não podia entrar. Ele era considerado pela religião impuro. Então ele pode chegar até a porta, da porta para dentro, nada. Ele vivia à margem da sociedade. Ele não tinha essa oportunidade de celebrar, de estar na casa do Senhor. O sonho de todo judeu. Olha os salmos, quantos salmos falam disso? De estar no templo, na casa do Senhor. Mas aqui começa então uma análise que tem a ver com tradução. E aí há uma frase que diz assim: todo tradutor é traidor. Porque por mais que ele tente traduzir a palavra, não é possível traduzir uma cultura. Nossa irmã Kézia é da área da interpretação, da tradução. E aí o que acontece? Uma pergunta. Existem coisas que têm a ver com aquela cultura. E você tem que achar uma palavra mais próxima dessa cultura, é isso? Exatamente isso. Você tem que achar uma palavra que encaixe naquela cultura, mas também pode ser uma interpretação do tradutor, né? Quer dizer que não é uma coisa exata. E aí tem a ver com o que nós chamamos de subjetividade. O sujeito que traduz coloca a sua pessoa, a sua experiência nesse bolo de tradução. E aí, claro, quando você pega uma palavra de um contexto diferente, imagine, o Novo Testamento foi escrito por judeus que falavam hebraico e aramaico, mas que escreveram o texto, ou foi registrado o texto em grego. Dá para entender? E aí você pega uma Bíblia em português. Vamos então ver o que nós temos em mãos, que é um texto grego. Aqui nós iniciamos o versículo 3 com a palavrinha ver, olhar. A palavrinha traduzida aqui, vendo, é um verbo lá no grego que significa um ver sem enxergar. Sabe aquela passada? Era isso que acontecia, né? Você vê, mas não enxerga. Já aconteceu com você isso de alguém dizer: você cruzou comigo na rua e nem falou oi? Às vezes nós passamos o olho, mas não percebemos. E aqui está dizendo isso, dizendo que aquele mendigo, quando olhou vindo 2
mas ele não enxergou de verdade quem estava ali, a pessoa ou as pessoas que estavam ali. Era um olhar interesseiro. Ele olhou para Pedro e João e ele estava interessado no que Pedro e João poderiam proporcionar para ele. E a expectativa dele era os trocados, a esmola. Então esse olhar interesseiro muitas vezes acontece. Das pessoas quando olham para o outro falam assim, o que eu ganho com esse relacionamento? Que vantagem eu levo neste relacionamento? Então este homem coxo, ele olha e fala, probabilidade de ganhar esmola. Temos a palavra ver, ele está enxergando. Mas vamos avançar mais um pouquinho. Diz que Pedro e João, eles que haviam passado várias vezes ali, de repente, fitaram os olhos. Aqui já é um outro verbo grego. Esse aqui é um olhar verdadeiramente. Quando você olha e enxerga. Não tem um ditado que nós repetimos muitas vezes? O que os olhos não veem, o coração não sente. Então tem a ver com isso. Às vezes passamos o olho ou temos um olhar interesseiro, mas não conhecemos o outro, o que verdadeiramente o outro necessita. E aqui não. Pedro e João, eles param, olham e olham verdadeiramente querendo enxergar, olham para dentro daquele homem. E aí só depois que eles olham verdadeiramente para aquele homem, porque eles já passaram muitas vezes e viram sem enxergar, agora eles enxergaram, eles têm moral, têm autoridade para dizer para aquele coxo que olha para nós. Só na hora que ele olhou de verdade, ele pôde dizer, olha você para nós. E quando ele disse assim, olha para nós, é dizendo, olha para o que nós vamos te falar, olha para quem somos. E o texto aqui, quando ele diz assim, olha para nós, ele está dizendo, olha para a nossa vida. Presta atenção em nós e não naquilo que você está querendo que nós venhamos a proporcionar. Vem outra palavrinha, que é a palavrinha grega, que é olhar, mas não enxergar de novo. E aí é dizer assim, que aquele coxo continuou olhando, mas ainda olhando com interesse. Olhando para ele, falando assim, e olhei. Vai rolar ou não vai? Vai rolar ou não vai? E aí, gente, olha o que Pedro fala para ele. Olha para nós. E aí Pedro, então, vai dizer o que realmente eles representavam. Mas a primeira coisa que ele faz é dizer o que eles não representavam. O que ele diz? Ele já começa a conversa, então, na hora que ele olhou de verdade, falou, compadre, ouro e prata não tem. Se a tua expectativa é ouro e prata, frustrou, hein? Dançou. Né? Ouro e prata nós não temos. Aí ele vem falando, mas, olha só essa conjunção adversativa é fenomenal, né? Mas o que tenho, isto te dou. Ele falou, sabe, eu não estou aqui para te dar dinheiro, eu estou aqui para te dar algo muito. Em nome de Jesus, levanta e anda. Glória a Deus. E aí continua o texto. O que o texto continua dizendo? Que tomando ele, gente, a conversão dos olhos de Pedro, de João, fez com que a própria mão deles se convertesse. Foi capaz de cuidar do outro, de segurar pela mão do outro e
levantar. E a conversão das mãos levou à conversão dos pés, que foi curado. Ministério pastoral. E ali, né, pastor, ele era impuro, né? Então aquela atitude de tocar tirava assim muitos. Um homem que, se fosse tocado, a pessoa que o tocou tinha que se purificar e não podia entrar no templo. Eles correram o risco de não poder entrar no templo. Mas ali foi o inverso. Ao invés do impuro contaminar o puro purificou o impuro. Deus não nos chama para o ministério pastoral, nos chama para o ministério de cuidado. Ser capaz de dizer para as pessoas o que nós não somos e o que nós somos. Quem sabe uma tarefa difícil no ministério pastoral, dizer quem não somos, por causa das expectativas das pessoas. Às vezes uma igreja quer manipular o seu líder, a sua vida. Nós teremos um pastor aqui que faz assim, que faz assado. E aí nós precisamos dizer, não, a minha vocação pastoral é para fazer isso, não isso. Vivemos um tempo em que, quem sabe, o mercado de consumo é que define a ação de muitos líderes. E aí a gente precisa de pensar um pouquinho. E eu gostaria então que você refletisse comigo, pensasse um pouquinho comigo, o quão importante é você ter clareza de si mesmo, o seu potencial, do seu chamado, do porquê você vai assumir ou quer assumir o ministério cristão. Aquilo que você não é, ter claro, eu não sou isso. Mas eu sou isso. E eu estou colocando à disposição do Rei Jesus, do Reino de Deus, para servir através da Igreja Metodista. Repito, Igreja Metodista não é a melhor. Tem muita igreja boa. Nós não somos melhor que ninguém. Agora, devemos viver apaixonadamente a igreja que temos servido. Amém. Nossa família também não é perfeita. Nós amamos. Nossa igreja também não é perfeita. Vamos amar e viver. Ok? Vamos dar uma pausa?